Bom dia, na santa, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui cumprimento a cada uma de vocês, minhas amadas amigas, minhas irmãs. Mais um dia estamos aqui pela grandeza, misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs, desejo a cada uma de vocês saúde, amor, proteção, livramento. Minhas amadas, vamos estar todos os dias pedindo ao Espírito Santo que nos guie, que nos ajude, que nos dê direcionamento. E vamos chamar o nosso Senhor Jesus Cristo para estar entrando na nossa embarcação, porque sabemos que no barco onde Jesus está, ele pode até balançar, mas ele não afunda. Então, minhas amadas, hoje vamos estar lendo um pouco sobre Dalila, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 16. Vou estar lendo somente o versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Amém? Aqui no versículo já vemos como Dalila, por esse versículo já descobrimos que Dalila é uma mulher má, porque Dalila importunou tanto Sansão até a morte, que ele se angustiou, que causou a morte dele na realidade. Dalila, ela é uma das mulheres mais citadas e mais conhecidas da Bíblia, porque ela teve uma ligação muito forte de uma história com Sansão, que Sansão era um homem escolhido por Deus para libertar Israel dos filisteus. Embora a Bíblia não diga que Dalila casou-se com Sansão, mas ela teve uma influência muito grande sobre a sua vida, porque ela conquistou o coração dele. A história deles nos ensina sobre vigilância, obediência e as consequências de nós afrontarmos a vontade de Deus. Porque tudo que nós vamos fazer que não seja da vontade de Deus, virá consequência sobre as nossas vidas. E a consequência sobre a vida de Sansão ter se relacionado com Dalila, a consequência foi a morte. Porque Dalila era uma mulher de má caráter, envolvida com o pessoal os filisteus, e ali ela fazia o que os filisteus mandavam, e ela conquistou o coração de Sansão. Sansão enamorou-se por ela, provavelmente ela seria uma mulher muito bonita, já saiu de dentro dos planos de Deus, da vontade de Deus, e assim houve as consequências. Dalila, ela era uma mulher do vale de Saroque. Os príncipes dos filisteus ofereceram a ela uma grande quantia de dinheiro para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Ela aceitou a proposta, porque ela era uma mulher leviana, dinheirista. Então ela aceitou a proposta e começou a insistir diariamente para que Sansão revelasse qual era o segredo da sua força. E nós vemos em Juízes, no mesmo capítulo 16, do versículo 5, aonde relata: então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram: investiga para ver em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo, amará-lo, para assim afligirmos, e daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Ali já vemos que Dalila traiu Sansão. Ela fez que ele se namorasse dela e ela traiu. Ela vendeu a vida de Sansão para os filisteus. E Dalila colocou interesses pessoais acima da verdade, da fidelidade do amor, porque ela não amava. E sabemos que nem tudo que é conquista, o coração edifica a vida. Sansão, ele era forte fisicamente, emocionalmente, ele era fraco, porque não adianta você ter força fisicamente se você não controla seu emocional. E assim sucedeu com ele.
Ele se deixou envolver por alguém que não partilhava dos propósitos de Deus, porque ela não estava na vontade de Deus, não estava nos propósitos de Deus para a vida de Sansão. E Sansão não vigiou por esse motivo. Levamos para os dias de hoje, minhas irmãs. Trazendo para os dias de hoje, nós vemos, precisamos ter cuidado com as amizades, relacionamento. Nem tudo que parece bom vem de Deus. A aparência pode esconder intenções perigosas. Minhas amadas, porque nós sabemos que o nosso adversário jamais vai oferecer coisas de má aparência a nós. Porque se ele oferecer coisas de má aparência, nós não vamos querer. Então, ele vai estar sempre pretendendo nos oferecer coisas de boa aparência para nos enganar. E assim sucedeu com Sansão. Dalila era uma mulher de boa aparência e assim Sansão não vigiou e enamorou-se dela. E além do mais, tanto que ele enamorou-se que ele contou o segredo da sua força. Ele teve uma grande desobediência para com Deus através disso. Porque Deus confiou, Deus tinha um propósito na vida dele, que ele seria o que derrotasse os filisteus. Sabemos sim que ele derrotou os filisteus na sua morte, muito mais do que em vida, mas ali também houve a sua morte naquele momento. Então, minhas irmãs, Dalila perguntou várias vezes sobre a força de Sansão. Ele brincou com o perigo e foi se apaixonando cada vez mais de verdade. Minha irmã, ele brincou com o perigo, brincou com a vontade de Deus. Ele pensava que estava no controle da situação, por ele ser forte, por ele ser homem, mas estava sendo conduzido para a queda. E é isso que nos acontece quando nós agimos com as nossas próprias forças, com a nossa própria vontade. Só nos leva à queda. Porque nós não podemos ajudar Deus. Nós não precisamos, Deus não precisa da nossa ajuda. Deus age, Deus fez esse mundo sozinho. Ele não chamou nenhum de nós para ajudar. Então, nós não devemos ajudar Deus. O que nós devemos é buscar direcionamento em Deus, buscando direcionamento e esperando também a resposta dele, porque não adianta nós buscar direcionamento e nós não aguardar a resposta e nós agirmos com a nossa própria vontade, com o nosso próprio entendimento, que também não vai ser nada bom. Então, muitas pessoas também brincam com o pecado no dia de hoje. Uma mentira pequena, um hábito errado, uma desobediência aparentemente sem importância. E isso só vai acumulando pecado, porque não há pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Então nós devemos tomar muito cuidado sobre as mentiras. Uma das coisas que mais está pegando as pessoas cristãs é a mentira, que as pessoas estão deixando se levar pela mentira, pensando que isso não está sendo registrado no caderninho de Deus. Mas o pecado cresce quando não é combatido a mentira. Quem brinca com a tentação corre risco de cair nela. Porque somos carne, somos falhos. Nós devemos ser como Jó, desviar-se da aparência do mal. Jó era um homem tão reto que ele desviava da aparência do mal. E assim temos que ser nós. Quando lá na Bíblia relata assim, se seu olho pecar, arranca, é melhor entrar no céu sem um olho. Não está dizendo relativamente para você arrancar seu olho, mas que você se afaste. Se algo que você está vendo no seu telemóvel, ou na rua, seja onde for, isso você sabe que isso não está agradando a Deus, não olhe mais, afaste, desvie-se do mal. Se tua mão toca em alguma coisa que não é de Deus,
em vez de você cortar sua mão, como relata na Bíblia, que sabemos que lá é uma parábola, então não toque mais. Se teus pés estão levando a lugares que não agrada a Deus, não vá mais. Nós desviando do mal, nós vamos conseguir vencer as lutas dessa vida. Porque muitas vezes pensamos, não somos fortes, eu vou vencer. Sem vigilância não há batalha vencida, devemos vencer. E como diz, ela tanto importunava ele, que ele cedeu a ela. Todos os dias ela dava pressão nele. E assim sabemos que as coisas do mal, ele não vem só uma vez. Ele vem todos os dias. E o nosso adversário, ele não vem com o barulho. Ele vem no sapatinho de algodão, se aproximando e vendo qual é o ponto fraco para que ele entre e ali ele comece a fazer o estrago. Então, o que nós devemos fazer? Orar, vigiar, fechar as brechas da nossa casa. Nesse caso, as brechas dos nossos pensamentos, nossos corações, nossas visões, dos nossos ouvidos também. E o inimigo, ele também trabalha de uma forma, ele cansa a pessoa, enfraquece a resistência da gente, faz parecer normal aquilo que é errado. Quando Sansão revelou o segredo, ele perdeu a sua força. Sansão finalmente contou que ele era narizeu, separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Porque a força de Sansão sabemos que estava no cabelo dele. O cabelo dele era um sinal externo dessa consagração. Porque quando o anjo revelou à sua mãe que ela teria um filho, e esse filho seria narizeu. E ali teve outras vezes que ele revelou a Dalila. Ele quis enganar ela, mas ela não sossegou, porque ali ele não estava falando a verdade a ela. Ela dizia que ele estava enganando a ela, mentindo para ela, e como ele estava muito apaixonado por ela, tanto ela importunar, que ele acabou contando. E ele também não sabia daí que o Senhor já tinha retirado dele. E aconteceu algo terrível. O maior problema não foi perder a força física, mas perder a presença de Deus. Porque a partir daquele momento que ele revelou a Dalila, que Dalila revelou aos filisteus qual era a força, que ali ela cortou, na realidade, o cabelo dele, que daí revelou aos filisteus, amarraram ele, que ali ele perdeu a força física e já no momento ele perdeu a presença de Deus. O mais triste é quando perdemos a presença de Deus. Quando se envolvemos com coisas erradas, a gente pensa, é só pedir perdão, estou voltando. Sim, Deus perdoa, sim, mas para tudo vem a consequência. E perdemos a presença dele e ali caímos, nos tornamos fracos. O maior prejuízo da vida da gente, como teve na vida de Sansão, foi ser afastada de Deus. Isso é muito triste. Isso não foi uma ocorrência material, mas sim espiritual. Só que sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus que nos restaura quando nos arrependemos. Mesmo depois da queda de Sansão, Deus não abandonou ele. Enquanto ele estava preso, seus cabelos começaram a crescer novamente. Isso simboliza restauração, arrependimento e uma nova oportunidade Deus deu a ele. Quando Sansão clamou ao Senhor, Deus ouviu a sua oração, como está aqui em Juízes 16:28.
Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Porque nós sabemos que os filisteus cegaram Sansão. Porque por eles já tinham derrotado Sansão fisicamente. Só que Deus tinha um compromisso, porque Deus tem compromisso com a palavra, Deus não tem compromisso com o homem. E Deus prometeu, Deus escolheu Sansão para libertar o povo de Israel. Deus seguiu com a promessa até o final. E mesmo no fracasso de Sansão, Deus não abandonou, porque ele tinha o propósito na vida de Sansão. E assim sabemos para conosco. Mas é muito melhor nós estarmos em vigilância, não cairmos no pecado. Porque a consequência de Sansão foi a derrota do corpo físico naquele momento, o espiritual se vai, que a presença de Deus se afastou dele, mas ainda bem que ele clamou e Deus ouviu. Mas ele teve a consequência da cegueira e a consequência da morte também. E assim não é diferente para conosco. Podemos muitas vezes não ter a morte física, mas ficamos cheios de consequências, feridas na alma, no coração. Então, minhas irmãs, o que nós vamos trazer dessa palavra para o dia de hoje, que nós aprendemos com Dalila? Um exemplo que nós aprendemos com ela para que nós não devemos seguir, porque já é a terceira pessoa da Bíblia. Primeiro foi a mulher de Ló, ontem foi Jezabel e hoje Dalila. É mulheres que nós não devemos seguir os exemplos delas, porque o exemplo delas nos leva à perdição, nos leva a matar as almas, nos leva a matar as pessoas. E isso não agrada a Deus. Há mulheres com exemplos tão maravilhosos na Bíblia, mas sobre essas 3 mulheres já lida, não devemos seguir. Não devemos usar a influência para destruir as pessoas. Não devemos trocar princípio por nossos benefícios, porque isso não agrada a Deus. Não manipular as pessoas, porque as pessoas não pertencem a nós, elas pertencem a Deus. As que são de Deus pertencem a Deus. Não negociar valores espiritual. E uma mulher cristã é chamada para ser instrumento de edificação, como Priscila, Esther, Débora, assim, entre meio tantas e outras mulheres da Bíblia. Então, que nós não seguimos o exemplo de Dalila, das mulheres má da Bíblia. A história de Dalila e Sansão nos mostra que o pecado é perigoso, a desobediência tem consequência. Devemos guardar o nosso coração, porque está escrito na Bíblia: tudo que tens mais que guardar, guarde o seu coração. E vamos buscar todos os dias estar guardando o nosso coração em Jesus, porque nós sabemos que nós guardando o nosso coração em Jesus, está protegido. Porque nós não conseguimos fazer, nós não temos poderes, mas nós guardando em Deus, sempre está protegido. E precisamos vigiar constantemente, porque não basta somente orarmos, ler a Bíblia e não vigiar. Temos que estar em vigilância o tempo todo. Deus restaura aqueles que se arrependem, minhas irmãs. Sansão perdeu a sua força quando ele se afastou dos princípios de Deus, mas encontrou restauração quando voltou a buscar a presença de Deus. Isso é que importa. Podemos cair porque somos falhos, somos carne, somos humanos. Mas o importante é a restauração, o arrependimento e a volta para com Deus. Então, minhas irmãs, nesse momento quero pedir a Deus para que Ele guarde os nossos corações de toda má influência que nos afasta da vontade dEle. Que Ele nos dê o discernimento, minhas irmãs, para identificar o erro, a coragem, para permanecermos fiéis nos caminhos do Senhor, que nunca nós troquemos a presença do Senhor
pelos nossos interesses, pelos interesses passageiros desse mundo, porque tudo que é do mundo é passageiro. Casas são passageiro, carros são passageiro, trabalhos são passageiro. Tudo que é terreno é passageiro. O que é eterno é somente se nós permanecermos com o nosso coração guardado em Deus, nós obter a salvação, vamos ter uma eterna salvação com Deus, porque se vivermos no pecado e Jesus voltar, aí vai ser a morte eterna, não vamos herdar os céus. Então, que nós tenhamos a fragilidade de estar, a sensibilidade de estar buscando o Espírito Santo todos os dias, pedindo orientação, que Ele nos ajude, Ele é o nosso professor, Ele foi mandado para nos estar instruindo, Ele instrui nós também até em oração, quando nós não sabemos orar, nós buscamos a Ele ensina-nos a orar, se estar ganhando, tendo mais intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs, por isso eu peço a Deus que Ele esteja restaurando os nossos corações. Se alguém cai, que Deus restaure, que essa pessoa venha se fortalecer, se arrepender, viver em santidade. Em nome de Jesus eu peço isso. Eu peço a Deus que abençoe cada uma de vocês, que derrame o sangue de Jesus sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, que Ele esteja guardando, que Ele esteja nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus eu peço. E aqui eu agradeço minha oportunidade e que fique como lição. Não devemos seguir os exemplos de Dalila, porque os exemplos de Dalila só vai nos levar à perdição, levar à morte e matar o que estão próximo de nós. Aqui agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.